Saudações, eu sou o Nico e hoje estarei trazendo para vocês um artigo de Guilherme Fay chamado Tradicionalismo, Eis o Inimigo. Este artigo foi publicado originalmente no Guilherme Fay Archive WordPress em 2011, traduzido em português. É interessante citar também que Guilherme Fay ele vai ser um pensador de extrema importância na nova direita francesa. Não só isso, mas também vai ter um impacto dentro dos círculos identitários europeus muito forte, chegando até mesmo a dar palestras nos Estados Unidos antes da eleição de Trump para conferências da alt-right. Dito isso, feita essa apresentação, gostaria de deixá-los com o vídeo. E é claro, gostaria de pedir também que, caso goste do conteúdo, curta, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal e aproveitem. Nos círculos que podemos chamar eufemisticamente de direita revolucionária, ou mais genericamente de direita antiliberal, pode-se observar a ascensão recorrente, como crises de acne, do que podemos chamar apenas de tradicionalismo metafísico. Autores como Évola ou Heidegger são em geral os pretextos. E marque bem minhas palavras, eles são os pretextos para a expressão dessas tendências, muitos aspectos dos quais parecem ser negativos e desmoralizantes. Esses autores, mesmo, não são o problema. Para fazer referência, apenas Évola e Heidegger, obras de nenhum desses autores, cujas verdadeiras ideias estão geralmente extremamente distantes dos evolianos e dos heideggerianos, são suscetíveis às críticas que aplicam-se aos seus discípulos direitistas que estão em questão aqui. Como caracterizamos esse desvio do tradicionalismo metafísico e quais os argumentos contra ele? Essa mentalidade é caracterizada por 3 pressuposições axiomáticas. Primeiro, a vida social deve ser governada pela tradição, cujo esquecimento traz a decadência. Segundo, tudo que tem relação com o nosso tempo é escurecido por essa decadência. Quanto mais nos dirigirmos ao passado, menor a decadência e vice-versa. E terceiro, ultimamente as coisas únicas que são importantes são as preocupações e atividades interiores, voltadas à contemplação de alguma coisa geralmente chamada ser. Sem demorarmos na superficialidade relativamente pretensiosa dessa perspectiva que prefere, ao invés de reflexão autêntica e clareza, o obscurantismo fácil do inverificável e dos jogos de palavras que, sob o pretexto de profundidade, e até mesmo em certos autores com fortes tendências narcisistas de poesia, ignora a própria essência de toda filosofia, de todo lirismo. Deve-se essencialmente reconhecer que esse tradicionalismo metafísico está em profunda contradição com os próprios valores que geralmente afirma defender. Ou seja, o combate às ideologias modernas, o espírito conhecido como, abre aspas, tradição europeia, fecha aspas, o anti-igualitarismo e etc. De fato, em primeiro lugar, a obsessão com a decadência e a nostalgia dogmática que ela induz fazem-na parecer com o progressismo reverso, uma visão linear e invertida da história. O mesmo esquema mental herdado do finalismo cristão de todas as ideologias progressistas modernas. A história não ascende do passado para o presente, mas ela descende. Porém, contrariamente às doutrinas progressistas, o tradicionalismo cultiva um pessimismo profundamente desmoralizante em relação ao mundo. Esse pessimismo é exatamente do mesmo tipo que o otimismo ingênuo dos progressistas. Procede da mesma mentalidade e incorpora o mesmo tipo de vaidade. Nomeadamente, a propensão às profecias verborrágicas e a erigir a si mesmo como um juiz da sociedade, da história e de outras coisas do tipo. Esse tipo de tradicionalismo, em sua tendência a odiar e denegrir tudo que é do presente, não apenas leva seus autores à amargura e a uma arrogância geralmente injustificável, mas também revela sérias contradições que tornam seu discurso incoerente e inacreditável. Esse ódio do presente
Esse ódio da modernidade não é em absoluto colocado em prática no dia a dia, diferentemente do que se vê, por exemplo, no cristianismo. Nossos antimodernos podem perfeitamente beneficiar-se das conveniências da vida moderna. Nisso eles revelam o verdadeiro sentido do seu discurso, a expressão de uma consciência culpada e uma compensação realizada por almas profundamente burguesas mal ajustadas ao mundo atual, mas ainda assim incapazes de superá-lo. Em segundo lugar, esse tipo de tradicionalismo usualmente leva a um individualismo exagerado, o mesmo individualismo que, na sua visão comunitária do mundo, afirma denunciar na modernidade. Sob o pretexto de que o mundo é mau, de que seus contemporâneos são patentemente decadentes e imbecis, e de que a sociedade materialista corrompida pela ciência e pela tecnologia não pode compreender os valores superiores da interioridade, o tradicionalista que sempre pensa em si mesmo como estando no topo das montanhas não dignam-se a descer e a aceitar a necessidade de combater no mundo, mas rejeita qualquer disciplina, qualquer solidariedade com seu povo, qualquer interesse na política. Ele está interessado apenas no seu ego hipertrofiado. Ele transmite seu pensamento às gerações futuras como uma garrafa no oceano, sem ver a contradição, já que elas supostamente serão incapazes de compreendê-lo por causa da crescente decadência. Esse individualismo, portanto, leva logicamente ao próprio oposto da ideologia original, ou seja, a um globalismo e universalismo implícitos. Efetivamente, o tradicionalista metafísico é tentado a crer que as únicas associações que contam são as espirituais, a comunicação de grandes pensadores que é similar ao redor do mundo, independentemente de sua origem e fonte, desde que eles rejeitem a modernidade ocidental. Eles substituem o serviço ao povo, à política, à comunidade, ao conhecimento, a uma causa, não apenas com o serviço à contemplação do próprio ego, mas com o serviço de meras abstrações. Eles defendem valores independentemente de seu local de encarnação. Daí, para alguns, vem a cativação com o orientalismo, para outros, um globalismo militante, e para todos eles, um desinteresse desiludido quanto ao destino do seu próprio povo. Costuma-se até mesmo chegar a atitudes abertamente cristãs da parte de filósofos que muitas vezes estão ocupados combatendo o cristianismo. Alguns exemplos aleatórios: a escolha de valorizar a intenção acima do resultado, a escolha de julgar uma ideia ou um valor em termos de suas características intrínsecas ao invés de sua eficácia, uma mentalidade espiritualística que julga todas as culturas e projetos em termos de seu valor espiritual ao invés de seus efeitos materiais. Em última atitude, ademais, obviamente, tem muito pouco que ver com o paganismo europeu que nossos tradicionalistas geralmente afirmam professar. De fato, observando-se uma obra, projeto ou cultura a partir de um ponto de vista exclusivamente espiritual, afirma-se o princípio cristão da separação entre matéria e espírito, a dissociação dualista entre a ideia pura e o produto concreto. Uma cultura e um projeto, uma obra, não são mais do que produtos, no sentido concreto e dinâmico do termo. Sob nossa perspectiva, não existe qualquer separação entre o valor e seu produto. As qualidades líricas, poéticas e estéticas de uma cultura, obra ou projeto estão intimamente incorporadas em sua forma e sua produção material. Espírito e matéria são uma mesma coisa. O valor de um homem ou de uma cultura estão em suas ações, não no seu ser ou no seu passado. É precisamente essa ideia, partindo de fontes mais antigas da tradição europeia, que nossos tradicionalistas metafísicos, tão imbuídos com seu espiritualismo e seu monoteísmo da tradição ou de sua busca pelo ser, prontamente traem. Paradoxo: ninguém está mais distante das tradições europeias do que os tradicionalistas, e ninguém está mais próximo do espírito oriental do que os mosteiros. Tudo que caracteriza a tradição europeia, tudo que os cultos orientais tentam abolir, é exatamente o oposto que os tradicionalistas europeus atuais defendem. O espírito europeu, ou aquilo nele que era o mais elevado e mais civilizador, é que ele era otimista e não pessimista. Ele exteriorizava e não interiorizava.
Era construtivista e não espiritualista, filosófico e não teológico, aberto à mudança e não satisfeito e complacente, criador de suas próprias tradições e formas ou ideias imutáveis, conquistador e não contemplador, técnico e urbano e não pastoral, ligado a cidades, portos, palácios, templos e não ao campo, etc. Em realidade, o espírito dos tradicionalistas atuais é uma parte integral da civilização comercial ocidental, assim como os museus fazem parte da civilização do mercado. O tradicionalismo é o ego sombrio, a justificativa, o cemitério vivo do burguês moderno. Ele serve como suplemento espiritual, faz com que ele acredite que não importa que se ele goste de Nova York, novelas e rock and roll, desde que ele tenha suficiente interioridade. O tradicionalista ele é superficial, o escravo de suas ideias puras e de sua contemplação, dos jogos intelectuais, de posers filosóficos. No fundo, ele acredita que o pensamento é uma distração, um exercício agradável, porém inútil, como colecionar selos, borboletas, bonecos, e não um meio para a ação, ou para a transformação do mundo, ou para a construção de uma cultura. O tradicionalista acredita que valores e ideias preexistem à ação. Ele não compreende que a ação precede tudo, como disse Goethe, e que é através da combinação dinâmica da vontade e ação que todas as ideias e valores nascem a posteriori. Isso mostra-nos a verdadeira função das ideologias tradicionalistas na direita antiliberal. O tradicionalismo metafísico é uma justificativa para desistir de todo combate, de todo projeto concreto, de criar uma realidade europeia diferente dos dias atuais. A expressão ideológica do pseudos revolucionários, suas utopias regressivas, considerações nubladas e obscuras, metafísica inútil, fazem mais do que causar fatalismo, inação e enervação. Eles também reforçam o individualismo burguês pela pregação implícita do tipo ideal do pensador, se possível contemplativo e descorporificado, como pivô da história. Homens de ação, as verdadeiras personalidades históricas, são assim desvalorizados. Porque o tradicionalista ultimamente não apoia a comunidade, ele declara impossível it et nunc e transforma em uma fantasia utópica e regressiva perdida nas névoas de sabe-se lá que tradição. Nesse sentido, o tradicionalismo antimoderno e antiburguês pertence objetivamente ao sistema de ideologias burguesas. Como essas ideologias, seu ódio pelo presente é um bom jeito, um bom pretexto para rejeitar como impossível qualquer construção histórica concreta e até mesmo aquelas opostas ao presente. No coração de seus discursos, o tradicionalismo mantém uma confusão absurda entre a modernidade da civilização tecnológico-industrial europeia e o espírito moderno, das tecnologias igualitárias e ocidentais, que são arbitrariamente ligadas umas à outra. Assim, o tradicionalismo desfigura, desvaloriza, às vezes para o lucro de um terceiro mundo idealizado, tradicional, e abandona o espírito ocidental e americano, o próprio gênio da civilização europeia. Como o cristianismo, mas por razões diferentes, o tradicionalista diz não ao mundo, e assim sabota a tradição de sua própria cultura. Ultimamente, um tradicionalista é alguém que sempre já sabe que há apenas uma tradição, como um idealista sempre já sabe que tudo é uma ideia. Finalmente, sob o ponto de vista do pensamento, aquele cavalo de batalha do tradicionalismo metafísico que poderia ser mais negativo para o espírito, mais incompatível com a qualidade de debate intelectual e para a reflexão que se torna a si mesmo livre e contemplativo do que afastá-lo de todos os projetos políticos, no sentido nietzschiano, e desviá-lo para o elitismo de bibliófilos e autodidatas assalariados, ousemos liquidar os evolianos e heideggerianos. Porém, leiamos Evola e Heidegger para colocá-los em perspectiva ao invés de montá-los em papel sulfurizado.